Então, basicamente, o chamado, né? As pessoas usam muito esse termo e eu vou aqui me utilizar dele também. O chamado ele é pessoal, ele é íntimo, né? E todos nós, todas as criaturas, toda a criação, ela tem esse chamado incutido, ela tem esse chamado ali de fábrica instalado. Sabe o celular? O celular ele tem alguns aplicativos que, por mais que você tente desinstalar, ele não sai do aparelho. Você já viu isso? Esses aparelhos mais modernos, principalmente, tem isso. Tem aplicativo ali que, mesmo que você tente desinstalar, ele não desinstala, ele desativa, ele é desativado. É a mesma coisa com esse tal chamado. Por mais que você ignore, por mais que você se distraia, por mais que você mergulhe na matéria e nas dimensões, desde as mais sutis até as mais densas, né? Não dá para desinstalar essa conexão com a fonte. É impossível. Não funciona assim. Porque a fonte tudo é. E tudo que é diz respeito à fonte. Então, mais cedo ou mais tarde, teremos que manifestar. Manifestar. Aí vamos lá. Manifestar o quê? Eu estou compartilhando com vocês algo muito pessoal. Como eu disse no início, desde a infância. Né? Vou pôr aqui. Desde a infância, eu já sentia algo diferente. Algo difícil, muito difícil de explicar. Uma sensação que basicamente eu não consegui expressar. E por não conseguir expressar, praticamente ninguém conseguia me escutar ou me entender. E o que acontece? De tempos em tempos, algumas atualizações elas vão surgindo. A nível cósmico, né? A nível astral, a nível planetário, né? De vários planetas. E essas atualizações são como que dados, são informações que vão sendo liberadas. Então, há 45 anos atrás, ainda eu não tinha acesso a certos dados, a certas informações. Mas já tinha uma intuição presente, um sentimento presente, de que havia algo além, uma sensibilidade maior. E essa sensibilidade maior, ela foi assim um tormento no começo, um tormento. Por quê? Quando você tem uma sensação de que algo deseja se comunicar com você, e agora eu estou falando isso porque hoje eu consigo entender que era uma tentativa de comunicação. Mas na época aqui, eu achava que eu era anormal, maluco, ou até esquisito, bizarro, diante das demais crianças, que basicamente faziam o protocolo. Eram crianças, terráqueos, e só. Né? Não estou aqui diminuindo e nem aumentando o significado, o valor de todos os seres. Todos nós somos muito importantes, extremamente importantes para o todo. Todos nós, todos, desde uma pedrinha até, sei lá, o ser mais cósmico que possa existir. Desde os minerais, vegetais, animais, luminais e por aí vai, dimensionais. Todos somos extremamente importantes para o todo, para a fonte, todos. Não tem mais nem menos. Cada um na sua hierarquia, cada um fazendo a sua função, dentro do seu tempo, da sua história, da sua criação existencial. Então, mas voltando um pouquinho sobre esse tema, né, de não saber o que era e se sentir diferente. Esse sentir diferente, ele tem a ver realmente com algo que não é daqui. Como assim não é daqui? Você tá maluco, né? Você aparece com uma roupa dessa, todo colorido. Isso aqui é uma bata, né? É uma bata indiana. Meio que para incentivar o meu intelecto, o meu eu, a se conectar com forças astrais, com forças dimensionais, né? Com a espiritualidade, com o poder superior, Deus, por aí vai. Né? Cada um de nós tem aí um costume, um hábito, né? E eu gosto muito de roupas, lógico, eu não uso isso para sair, né? Em todas as ocasiões, são ocasiões especiais, né? Que basicamente tem a ver com momentos de reflexão, autoanálise, um mergulho profundo para dentro do meu ser. Aí eu me conecto com essas imagens, com essas cores, né? Com essas energias.
Mas eu não estou maluco, não. Eu acho que não. Né? Creio que muitos conseguem entender a intenção. Aqui. A intenção. Acredito que vocês conseguem ver aí, né? A intenção dessa comunicação. Eu, Cirostra, através do avatar do Ciro, né? Eu, Cirostra, como eu expliquei, personagem criado recentemente com o intuito de servir de como é que fala? Uma tela de apresentação. Uma tela de apresentação. Fui meio que incentivado a simplesmente ligar a câmera e deixar fluir. É isso que está acontecendo nesse momento. Deixar fluir. Qual é a intenção dentro disso? Eu falei de dependência, né? Também aos dependentes emocionais, aqueles que acabam entrando em processos de vícios, né? Egocentrismo, obsessão, compulsão. Todos nós podemos cair nesse processo. Todos nós. Não tem um único ser humano que não passe por isso. Ou não tem um único ser espiritual que também não tenha, de certa forma, desafios com relação a isso. Né? Porque se a gente for dar uma analisada, a plataforma do ego, ela se desmembra em várias camadas. Mas isso é papo para outro momento. Em outro vídeo, se vocês quiserem, né? Comenta aí, eu posso trazer uma ideia sobre isso. Lembrando, né? Não estou falando de verdades e nem de mentiras. Eu simplesmente estou trazendo assuntos para a gente o quê? Pensar, colocar a cachola para rodar, para processar, certo? Então, assim, a intenção. Percebe que a dependência... Vamos por aqui. A dependência... ela se constrói, a dependência ela se constrói dentro de um processo de apego. A dependência ela se constrói dentro de um processo de apego. O contrário disso, o que eu teria que fazer para me livrar desse estado de dependência? Se eu tenho o apego, qual seria o contrário do apego? Desapego. Certo? Desapego. Então veja só, de acordo com a intenção, fatalmente eu acabo entrando num processo de apego. Por quê? A intenção ela pode ser das melhores. Você pode estar ali inspirado, motivado, simplesmente se debruçar por sobre a obra e vivenciar uma experiência inenarrável. Ainda assim, mesmo a intenção sendo das melhores, é inevitável o apego. Por quê? Qualquer um de nós, probabilidades e firmamentos, qualquer um de nós, quando começa a gerar um movimento ou criar algo, nós começamos a olhar com uma certa simpatia, um certo carinho, uma certa atenção para o que estamos fazendo, para o que estamos criando. E nesse processo de desenvolver esse sentimento pela criação, inevitavelmente começa a se gerar sutilmente um processo de apego. E aos poucos eu vou me apegando, e quando eu menos espero, eu desenvolvo um processo de dependência. Eu começo a desenvolver um movimento involuntário de eu preciso de mais, eu quero mais, não tá bom, eu preciso, eu quero. E aí a coisa complica. Por quê? Ao invés de se manter em processo de expansão, né? ao invés de manter a expansão, o que acontece com essa centelhinha aqui, com essa frequência? O que acontece? O desdobramento, né? O desdobramento de tudo isso, porque aqui você vai criando, né? Você vai desenvolvendo, vou pôr um bonequinho aqui, tá? Mas em cada dimensão há uma manifestação diferente, né? Mas é só para a gente representar aqui. Em cada dimensão há uma representação dessa frequência. Que é basicamente assim, a própria frequência já é um desdobramento da fonte mergulhando para se experienciar, né? E nesse mergulho,
tudo vai se construindo. Então, dentro de cada dimensão, né, existe uma representação, um fractal, de um elemento, um ser, que representa essa frequência. Ciro, quantas frequências podem existir dentro de todos os universos que a gente tem notícia? Putz, eu não sei te falar. Não sei, mas não deve ser pouco, não. Deve ser muito, 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 muito. Para pensar no tamanho da fonte do todo. Só considera isso.